Fala aí, povo, beleza? Tô com uma placa nova aqui. Vou gravar o vídeo dela. Eu achei interessante fazer o vídeo, porque essa placa aqui foi o Marcelo que me deu uma dica. Ele viu lá no Desapega e passou para mim o link, que ele sabe que sempre eu estou comprando placa aí para aproveitar componentes e tudo mais. E aí eu entrei em contato com o vendedor, camarada, gente boa, tal. Eu fui lá ver a placa e fechou o negócio. E aí eu comprei ela inicialmente para aproveitar os chips de memória e verificar se a GPU, né, o chip gráfico estiver bom, e aproveitar ele também. Mas aí, conversando com ele lá, ele me falou da dificuldade que teve de encontrar uma assistência técnica para analisar para ele e verificar a possibilidade de reparo, até que ele conseguiu uma única que deu uma olhada, mas não conseguiu reparar, e deu o diagnóstico que ela sofreu um curto ali pela entrada do HDMI. E na minha opinião o diagnóstico está equivocado, e aí por isso que não fiz nada nela ainda. Então eu vou gravar desde o início todo, né, um pouco de cada etapa do que eu vou fazer, mas eu vou mostrando para vocês e comentando um pouquinho de cada parte. A placa, ela veio sem os parafusos, tá? Todos os parafusos foram removidos, ó. As ventoinhas estão soltas, a placa veio aberta. Tá aberta, tá? Não tem nenhum parafuso. Não veio também o espelho frontal aqui, mas isso é o de menos. O defeito dela, o proprietário, quando eu disse, ela parou de funcionar, ele ligou o computador, estava usando ali em idle, não estava nem jogando nada, e ela parou de dar vídeo. E aí quando ela foi aberta, né, para verificar, aqui está faltando um componente, um MOSFET. E esse componente tinha incinerado, tinha queimado. Inclusive aqui, ó, embaixo aqui, ó, dá pra ver onde teve ali, ó, a incineração, chegou a queimar ali o thermal pad, né? E aí ele então procurou assistência técnica e o técnico lá removeu, né, esse MOSFET queimado. Analisou alguns setores, eu vi que tem no vídeo, a câmera não pega, mas tem muito fluxo, tem bastante fluxo esparramado na placa. Embaixo da placa, aqui na região olha lá, dá pra ver ali, ó, na região das saídas de vídeo HDMI, tem bastante fluxo esparramado também. E o diagnóstico até então é esse: queimou por conta de curto na entrada HDMI. Eu vou fazer uma pausa aqui para começar algumas medições e depois eu volto aí para falar o que eu já verifiquei a respeito da placa. Então, como é de praxe, a gente sempre começa medindo aí as alimentações, né, as fontes principais de alimentação. Eu vou medir aqui, ó, PCI Express 12 volts, procurando por curto, né? A linha de 12 volts não tem curto, linha de 3 volts não tem curto, a linha de 12 volts externa não tem curto, não tem curto. Não tivesse incinerado o componente ali, a gente poderia até arriscar colocar ela na placa-mãe e verificar tensões, mas como está incinerado ali, provavelmente tem curto nas secundárias, né? Então a gente tem que continuar fazendo a análise mesmo. Vou verificar as bobinas. Tá bom. Tá baixo, mas é porque as memórias são Samsung, então é normal. Aqui embaixo, normal. Aqui em cima, excelente.
E aqui também normal. Então também nas fontes aí secundárias também não há nenhum curto. Então realmente o foco tem que ser aqui o setor do VRM, tá? Há muitas causas que podem levar um MOSFET a incinerar, né? Por ser um MOSFET de alta, eu, né, sempre nas minhas análises, eu começo a suspeitar do próprio MOSFET, ele entrou em curto e incinerou, do driver que controla esse MOSFET e também do PWM, tá? Então tem que começar a analisar esses setores. Aqui as bobinas do VRM que alimenta a GPU, não adianta medir, tá? Nessa série de placas da NVIDIA, porque sempre vai dar uma resistência muito baixa e é engano técnico, ó, parece que está em curto, parece que está queimado a GPU. Ela pode estar queimada? Pode estar, mas não dá para concluir só a partir dessa aferição de valor aqui, tá? Tem que restaurar todas as tensões da placa e aí verificar, ou então injetar tensão, mas eu não começo nenhum tipo de reparo injetando tensão, é sempre por meio da análise. Para verificar o funcionamento do PWM e verificar também alguns problemas que podem acontecer aqui no VRM, eu sempre costumo medir os MOSFETs, tirando ali os valores do gate do MOSFET, tá? Então é isso que eu vou fazer, medir todos os gates e verificar. Se tiver algum valor baixo, ele pode estar em curto, ou o PWM ou o drive em curto, tá? Aquele ali o valor tá excelente. Ok, 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 aqui está ok, ok, também está ok. Aparentemente esse foi só aquele que queimou mesmo. Vamos ver. Ok, 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 ok. Agora, pessoal, o que tem que ser feito? E várias vezes um técnico ele acaba esquecendo ou não tem conhecimento, e aí qual que é o próximo passo quando ele verifica que não tem nada queimado aqui, nada em curto por remover o componente queimado? Ele pega e ressolve o outro componente e aí queima novamente. Por quê? O que deve ser feito aqui? Deve ser feito a aferição também do valor do gate onde foi que aconteceu ali o curto. Então você mede aqui e olha lá, tá diferente, tem um problema aqui, ó, todos os outros tem esse valor. Eu estou usando um multímetro em escala de diodo, mas pode ser feito em escala de resistência, vai do técnico, vai do tempo, né? Vai da vontade. Então, mas é isso, pessoal, tá com um problema aqui, ó. Alguma coisa tem nessa linha que tá alterando o sinal que chega nesse MOSFET aqui. O sinal de gate aqui tá com algum problema. Agora eu vou verificar se eu consigo o esquema elétrico ou o board view dessa placa e aí a gente segue com a análise. Eu não tinha aqui nos meus arquivos, também não consegui na internet o board view, então já passou aí algumas horinhas de análise. Só comentar o que eu fiz. Quando não tem o board view, não tem o esquema elétrico, a gente passa a procurar pelo datasheet. E aí, como eu disse para vocês que a minha suspeita é no setor ali
do PWM, esse aqui é o datasheet, tá? O datasheet o que que é? É a representação gráfica de um componente que tem na placa, né? Então tem um componente lá e existe um documento explicando o que ele é, o que ele faz, como ele trabalha. Então esse daqui, ó, é o desenho do PWM que está aqui na placa. O PWM, deixa eu virar ela aqui, ó. O PWM é esse quadradinho aqui, ó. Vou tentar focar ele, não vai focar, mas é esse aqui, ó. Tá cheio de, a gente fala perninhas, né? São pads, pontinhos de solda. Então esse CI, ele tem então esse documento técnico aqui que chama datasheet. E aí eu precisava saber como aquele MOSFET lá, o gate está com o valor alterado para baixo. Eu precisava saber se é o PWM que manda o sinal direto lá para o MOSFET ou se tem um drive. E aí a partir daqui do documento eu pude verificar. Aqui ó, tem um esquema, né, o esquema elétrico de funcionamento ali do circuito PWM. E aí eu verifiquei aqui, ó, tem um sinal ali, é um gate de alta que está com problema. Aí eu verifiquei aqui, ó, gate 4, e sai o sinal daqui. Eu verifiquei para onde ele vai descendo aqui e ele vem aqui, ó, para um drive, não vai direto lá pro MOSFET, ele vem para um drive. Aí eu voltei para a placa, fui procurar embaixo da placa ali, ó, no mesmo rumo daquele componente que queimou, tem uma sequência de drivers, ó. Tem aqui, ó, esses pequenininhos aqui, ó, são drivers, ó. E aí, como é que eu ia saber qual desses aqui está relacionado ali com aquela fase? Encontrando aquele mesmo valor lá, tá? Então aquele valor que dá ali no pad do gate que queimou, eu tive que procurar com o multímetro aqui até encontrar ele. Quando eu encontrei, aí eu pude saber qual é o drive que está se comunicando com o MOSFET. E o drive é o quarto, ó. 1, 2, 3, 4. É esse aqui. Aí ele que se comunica com o MOSFET, chaveando o MOSFET, mas ele recebe o pulso, que a gente fala pulso do PWM, o que faz ele ligar e desligar, aqui, ó, do PWM, que é esse que a gente tem o datasheet aberto aqui na tela do computador. E aí eu verifiquei todas as conexões ali do drive e ele não tem nenhum curto. E aí eu fui então fazer a medição do PWM. O PWM justamente ali na porta do gate 4, ele está em curto, tá? Então aqui, ó, voltando aqui, aqui, ó, ele tem 32 perninhas, né? A gente fala assim, ah, um chip cheio de perninha. Então são 32 pads e cada um tem ali as suas funções, são entradas e saídas, habilitações e tudo mais. Mas o que importa pra gente, para essa análise, são esses 4 aqui, ó, que são sinais que vão para o gate. Então o pad 25, o 26, o 27 e o 28. E aí eu vim aferindo, e quando cheguei aqui no 28, o 28 está em curto, tá? Então a primeira intervenção que eu vou fazer na placa é a remoção desse PWM, para ver se o curto aqui do gate 4 vai desaparecer. Tá joia? Eu vou fazer mais uma análise aqui, e depois então a próxima etapa vai ser a remoção desse CI. Deixa eu mostrar para vocês o que eu encontrei aqui. Na área técnica a gente sempre fala muito de uma etapa que a gente fala que é a análise visual. Quando o laboratório tem um microscópio, alguma coisa assim, é extremamente importante essa ferramenta. Eu não tenho, mas a olho nu a gente também consegue. A análise visual, ela
consiste em a gente passar olhando detalhadamente os setores da placa para verificar se está tudo ok. E essa daqui, ó, eu encontrei alguns problemas. Não sei se a câmera vai focar aí, mas deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Aqui foi quebrado um capacitor, tá faltando. Aqui, ó, esse aqui é um outro capacitor, tá quebrado um pad. Então ele tá fora da posição dele, ele também não tá funcionando, tá? Ele tá quase fechando o curto com esse outro capacitor aqui, ó. Esse aqui pode virar um problema gravíssimo, tá? Mas então esses dois quebrados. Aqui em cima na memória, deixa eu ver se eu consigo. Aqui não vai dar. Aqui na memória tem aqui, ó, esse resistor. Não vai focar também. Eu tô gravando com uma câmera Sony, pessoal, não é o meu celular, então por isso que não tá tão bom assim para dar foco, zoom, essas coisas. Mas aqui, ó, esse pontinho aqui onde eu tô com a ponteira do multímetro é um resistor que tá deslocado. Ele é a mesma coisa, soltou um pad e ele tá torto ali no circuito, e ele também não tá fazendo a função dele. Então pode ser que talvez até o outro técnico lá, como ele começou a fazer algumas intervenções, e mesmo que ele conseguisse desativar essa fase, eu acredito que foi isso que ele tentou fazer, ele desativou essa fase aqui e tentou verificar se a placa daria sinal de vida sem essa fase habilitada. Mas naquelas condições ali, ela provavelmente não daria realmente nenhum sinal, até porque ali o setor de BIOS é fundamental para uma placa ser reconhecida e tudo mais, né? E aí o pior de tudo, a parte mais complicada que eu não sei como que eu vou resolver, olhando o cooler aqui, ó, no pad, aqui foi onde eu mostrei para vocês no começo, ó, que tinha incinerado, né? Foi onde teve ali a explosão. Aqui, ó, esse pontinho pretinho aqui é um resistor. É um resistor que descolou da placa, não sei como. Eu suspeito que foi o técnico que avaliou ela antes, com muito ar quente na placa, acabou espirrando para longe. E eu não tenho o esquema elétrico. Então eu vou ter que investir muito na análise visual e procurar, depois de tudo, de toda a intervenção feita, depois de trocar ali aquele PWM, para encontrar. Então tem que repor esses dois que estão quebrados, né? Repor os dois que estão quebrados, encontrar a posição desse do chip da BIOS que está deslocado ali. Tem que saber, ele está próximo de dois pads, ele pode ser soldado tanto na posição superior como na inferior. Eu vou ter que verificar também no circuito de BIOS e recolocar ele. E o mais difícil vai ser localizar o lugar ali daquele que voou para longe. Então, pessoal, isso aí, ó, sem microscópio, sem nada, só foi realmente um pouco de atenção ali, e pude encontrar aí vários componentes deslocados, quebrados na placa, né? E agora, próxima etapa aí. Fora isso daqui, o proprietário tinha me falado também. Isso aí foi questão de manuseio quando ela já estava danificada. Aqui está faltando um capacitor, né? Mas isso daqui é o de menos. É fácil fazer a remoção aqui dessa parte que ficou. Ele não saiu inteiro, quebrou. Fazer a remoção dele e substituir por outro idêntico. A placa está dando bastante trabalho, já é outro dia já, bastante análise, mas eu comecei as intervenções, né? Deixa eu mostrar aqui ó, o que eu fiz. Aqui é o PWM que eu suspeitava, né? Removi ele, e aquela resistência baixa lá no MOSFET continuou. Aí eu precisei remover também o driver da fase 4. Aqui ó, aqui está o drive da fase 3 e aqui tinha o drive da fase 4. Eu precisei remover ele também.
E aí, ó, aí sim teve a primeira mudança. Só reparar no multímetro aqui, aquele valor baixo que estava encontrando lá no pad do gate do MOSFET que queimou, agora ele subiu. Os outros todos davam esse valor, né, ó, 669. E esse aqui agora foi para tá dando ali 2000, 2100, mas é porque ainda não tem um drive novo lá. Então, próxima etapa eu vou colocar um drive novo no lugar daquele que estava queimado e vou ressoldar o PWM. Depois disso, depois disso eu tenho que fazer a reposição de todos os componentes, muito componente. Depois eu tinha falado de alguns, mas depois eu verifiquei, tem vários outros. O que mais deu trabalho foi identificar esse transistor aqui, ó. Falta um transistor. Aqui, ó. Aqui, ó, foi arrancado um transistor. E os outros capacitores e resistores eu consigo descobrir qual que eram os valores dele e recolocar. E esse daqui eu não consegui. Eu gastei horas e horas procurando na internet uma foto em alta definição, alguma coisa, e não consegui encontrar. Esquema elétrico eu não tenho nos meus arquivos e também não encontrei entre nos fóruns técnicos que eu participo. E aí quando foi ontem, quase 11 horas da noite, eu consegui comprar o esquema dessa placa num site da Indonésia. O esquema elétrico de uma placa de vídeo é a mesma coisa que uma planta de uma casa. Então é o esquema elétrico que é nele que a gente sabe onde tudo é ligado a tudo e qual a função de cada componente, qual a identificação de cada componente. Então a partir do esquema elétrico eu consegui descobrir qual que é aquele transistor ali. E agora eu tenho como recolocar ele também. Vou fazer lá mais algumas intervenções e depois eu volto. Vamos continuar aqui, ó. Nosso procedimento aí de análise e reparo. Já fiz a ressoldagem do PWM. Tá ele aqui, né? Por enquanto eu voltei o mesmo da placa, não substituí, porque o suposto curto aqui, na verdade, era um curto como eu mostrei ali, onde eu tinha removido o driver, né? O quarto driver aqui, ó. Esse daqui estava queimado, eu substituí ele e depois eu voltei lá então para aquele pad lá do MOSFET queimado para verificar o valor lá, e ainda não dava os 670 como os outros. Aí eu tive que analisar todo esse circuito da fase 4 aqui, procurando alguma outra irregularidade, e aí eu encontrei também danificado um resistor aqui. Deixa eu ver se eu localizo ele. E é um resistor que estava aberto, esse aqui, ó. Esse resistor aqui, ó, não vai focar, mas esse componente aqui também estava danificado, estava aberto, e aí eu substituí ele por um novo. Agora deixa eu mostrar para vocês. Então lá no começo do vídeo eu falei que no VRM então eu ia verificar todos os gates, né? E a gente achou uma inconsistência nesse aqui que foi o que incinerou. Ele fez toda a análise, o procedimento de reparo, e agora sim a gente tem aí o valor esperado, ó. Olha lá, 670, né? E aqui todos os gates vão dar ali 670, pode variar um pouquinho, né? Mas esse é o correto, ó. Todas as fases agora estão uniformes, né? Com isso, pessoal, tudo indica que o reparo da placa, né, que ela precisava, já aconteceu. Agora o que precisa? A gente precisa substituir, colocar um novo. Por mais que esteja feio aqui, acho que foi o que assustou o técnico, foi justamente ter carbonizado um pedacinho aqui, mas a placa PCB não está condenada, tá? E ele condenou ela equivocadamente ali
tá acreditando que tinha um curto, entrada em um surto de tensão muito alto pelo HDMI e condenado a placa. E aí, por isso ele disse que dava para aproveitar a GPU e as memórias e tudo mais, mas até esse momento aqui essa placa não está condenada, a PCB está boa, tá? Então é fazer a substituição colocando um MOSFET novo aqui. O problema é que ou na assistência onde a placa ficou, ou com o dono da placa, dono anterior, ela ficou muito tempo exposta. E como eu comentei, tem muitos componentes quebrados. A partir do procedimento de reparo até aqui, eu vim localizando vários e vários componentes. Então ela tem em torno aí de 12 componentes faltando, entre resistores, capacitores e um transistor. Então o que eu vou fazer agora, antes de começar qualquer teste, a placa não foi ligada, não foi colocar nenhuma tensão nela, eu vou reconstruir todos esses setores, substituindo aí, repondo todos esses componentes quebrados, e aí sim a gente começa o teste na prática, tá? Eu pensei que eu tinha uma placa idêntica, do mesmo modelo, mas doadora, mas eu não tenho. Essa daqui é também uma 1060 da Gigabyte, mas ela tem um cooler grande, mas a PCB é pequena, é diferente. Essa daqui realmente sofreu um surto pela entrada HDMI, fez um buraco, tem um buraco grande aqui na placa, furou a placa, sai do outro lado o buraco. E geralmente quando acontece esses surtos de tensão por raio, né, ou por alteração na corrente na energia da nossa casa, geralmente carboniza. Essa daqui, ó, aqui tá todo queimado. Essa daqui não tem como aproveitar mesmo. Isso aqui é visível, queimou aqui, ó, 3 trilhas. Então essa daqui realmente estava condenada. E ela então é uma PCB doadora de componentes, né? Daqui é que eu vou fazer aí a remoção de alguns capacitores, de alguns resistores, para reconstruir os setores dessa daqui. Vamos lá fazer esse procedimento, mais essa intervenção. Na próxima chamadinha aí a gente analisa o progresso do reparo. Pronto, pessoal, acabei de repor todos os componentes aí faltantes, quase todos eles na verdade, né? E agora, ó, quis registrar essa parte aqui. Eu tô reconstruindo ali o pad do MOSFET que incinerou. Então o que eu fiz aqui para evitar qualquer tipo de curto com a trilha de cima, com as trilhas internas da placa. Então eu levantei ali, ó, a trilha do V-Core, do MOSFET de alta, né? Então aqui ela tá dobrada para cima, e ali embaixo, aquele verde ali, é um preenchimento que eu fiz para ter uma divisão entre as camadas ali interna da placa e essa camada superior onde vai ser soldado o MOSFET em cima. E eu fiz o preenchimento com a máscara UV, né? Aquela máscara que a gente usa específica para reparo de trilha e essas coisas, né? Agora eu vou colocar ela ali na luz UV para fazer a cura, e aí depois dobrar a trilha de volta para o lugar, e aí sim fazer a soldagem do MOSFET. Aí dessa forma é zero o risco de a gente ter curto aí e acontecer de queimar esse MOSFET. Já restaurei ali, né, recompus o VRM. A reconstrução como ficou, o MOSFET quebrado, né, aquele queimado, eu substituí ele. E olha só, ficou muito bom. Eu fiz, como eu mostrei agora há pouco, eu fiz aquela proteção por baixo da trilha, né? Passando ali a máscara UV. E aqui eu fiz a limpeza. E depois eu vou passar a tinta preta de proteção. E aí praticamente vai ficar perfeito, tá? Mas o importante agora é que nós vamos fazer aí o primeiro teste com energia, tá? Então nós vamos verificar nas outras escalas de medição, tanto em resistência como escala de diodo, a gente não tem mais defeito na placa. Então agora a gente precisa verificar se todas essas fontes de tensão
estão funcionando, tanto as primárias como a secundária. Uma placa de vídeo, para funcionar corretamente, ela precisa ali de várias tensões: 12 volts, 5 volts, 3.3, 1 volt, 1 volt e meio, 800 milivolts. Então tudo isso daí precisa estar presente para a gente, então, depois dessa verificação, poder ligar ela no computador e ver se está dando vídeo, né? Deixa eu colocar mais para cá e aí ligar o multímetro aqui. A placa está ligada num cabo riser e numa fonte de computador, então ela não está ligada propriamente no computador, mas ela vai ser alimentada como se estivesse. Aí a gente consegue verificar. Aqui nós temos que encontrar, ó, aqui em cima no conector externo, aqui nessa bobina, 12 volts. Essa é a fonte da memória, então nessa bobina aqui 1.5 volts. Aqui em cima, acho que uma vai ser 1 volt, outra ali em torno de 800 milivolts. Aqui embaixo, nessas duas, essa de baixo aqui 12 volts, essa daqui 5 volts. E todas essas aqui, que é onde nós fizemos um reparo, né, onde eu trabalhei, venho trabalhando aí nesses últimos dias, em torno de 800 milivolts a 1 volt em todas elas, tá? Então, encontrando todas essas tensões, aí a placa vai poder ir para o computador para fazer um teste, né? Antes disso, eu vou precisar colocar o cooler para ter uma refrigeração mínima, mas como eu mostrei, ó, ele tá todo, não tem os parafusos, né? Veio sem parafuso, e também não tem o espelho frontal aqui. Eu vou precisar encontrar algum ali pelo menos compatível e aí fazer o teste de imagem, mas por enquanto vamos ver o teste de tensão. Vou ligar aqui a fonte e a gente começa a verificar aí as tensões, começando daqui de trás. 12 volts, tensão de memória 1.5. Aqui embaixo, começando pela de baixo, tem que ser 12 volts. 12 volts. A de cima 5 volts. Vamos lá. Não estou conseguindo pegar aqui. 5 volts. Aqui nessas de cima, que uma vai ser 1 volt, que é o PLL, e a outra aqui 1.8 volts. E agora as do VCore, todas as fases, 800 milivolts, 800 milivolts, 800 milivolts, 800 milivolts, 800 milivolts e 800 milivolts. Bom, com essa medição a gente tem grande chance de ter a placa totalmente reparada, tá? No que diz respeito aí às fontes e à alimentação que ela precisa para funcionar, ela já está totalmente pronta para isso. A gente não sabe se aquele curto danificou a GPU, então pode ser que a gente ainda não tenha imagem, a GPU pode estar danificada, ou alguma das memórias também pode ali ter sofrido algum dano. Então agora eu vou procurar aí parafusos para esses coolers e um espelho ali frontal, pelo menos improvisar para conseguir ligar lá na bancada de teste. Teste de imagem, então, é a nossa próxima virada de tela aí. Vamos lá, agora é a hora. Coloquei no meu setup de teste, né? Então, e vamos que vamos. Vamos ver aqui. Opa! Temos imagem. Que beleza. Placa deu sinal de vida, pessoal. Então
Geralmente eu faço o primeiro teste de vídeo e depois que eu vou fazer o teste de driver. Só que essa daí eu não quis ligar ela sem o seu cooler, eu parafusei ali minimamente o cooler dela mesmo e já não vou parar a gravação não. Vamos ver se a gente consegue já seguir para instalar o driver. Vai mexer um pouquinho a imagem aí porque eu tô segurando com a mão mesmo a câmera. Mas vamos ver se instalar o driver aí aí realmente depois para finalizar o reparo é só a parte de cuidar aí a parte de refrigeração e da estética, né? Fazer uma limpeza, dar um banho de cuba nela, ela ficar limpinha, novinha. E aí verificar os thermal pads e também colocar pasta térmica nova, né? Essa placa aí é muito nova, ela nunca foi trocada pasta térmica, ela tá com o dissipador ali tá com marca da pasta térmica original. E aí, pessoal, vale lembrar, eu já comentei lá no vídeo do notebook, né, daquele notebook da Asus, também no reparo da AMD lá 7790, se não me engano. A questão, né, infelizmente, que acontece aí por conta de o equipamento ser condenado precocemente, né, a gente tem uma carência muito grande de profissionais, assim, de técnicos totalmente capacitados, e não é possível encontrar alguém totalmente capacitado, a gente nunca consegue dominar tudo. Mas por outro lado, infelizmente, tem esses técnicos que, pelo fato dele não conseguir resolver o problema, ele condena o equipamento. E infelizmente vocês têm visto aí nos meus vídeos, eu não tenho gravado todos os reparos que eu tenho feito, mas até aqui os que eu gravei e subi aí no canal, passou por uma, duas existências ou mais, e o equipamento foi condenado e veio para cá e a gente trouxe de volta à vida. E essa placa aqui, a partir do primeiro momento que eu tinha falado lá com o proprietário dela, e eu já suspeitei que ela estava sendo vítima de um diagnóstico errado. E então o técnico lá havia pressuposto, sem indício algum, pressuposto um curto pelo HDMI, e não tinha nada incinerado no HDMI. Ele também deduziu que havia uma trilha ali sido queimada, e rompido, então faltava alimentação no circuito, e na verdade o que faltou ali foi realmente, assim, capacitação especificamente para reparo em placa de vídeo. Então o profissional, ele pode ser na área da eletrônica, ele pode ser bom em determinada área, mas isso não vai fazer dele um técnico perito para todas as áreas. Na área da informática precisa realmente especificar ali, precisa se aprofundar, é o que eu tenho feito. Tenho buscado me especializar em reparo de placa-mãe, placa de vídeo e notebooks, mas nos últimos anos eu venho me dedicando muito à questão do aperfeiçoamento de reparo em placa de vídeo. E por conta dessa dedicação, eu tenho conseguido muito êxito em reparo de placas aí que passam por assistências e são condenadas. Olha só, já instalou o driver, né? Vou abrir o gerenciador de dispositivo aqui. Eu estava falando, mas o Windows já sinalizou que instalou o driver perfeitamente, e a instalação está acabando aí. Olha só. Placa reconhecida perfeitamente. Antes de desligar e encerrar essa parte, vou abrir aqui o GPU-Z. Vamos verificar ali as especificações da placa também. Aí, pessoal, ó.
GTX 1600 6 GB, aqui memória Samsung, tá joia? Vamos ver o barramento dela ali, ó, funcionando. Ela é PCI Express 16X, agora ela está funcionando a 2X, é por causa do controle de consumo, né, de corrente. Então baixou ali, ó, para o mínimo de energia, o consumo dela aqui. Aqui, ó, tá consumindo o mínimo. Aí a gente ativa aqui, ó, para verificar. Ó, aí ela vai de novo então para o PCI Express 16X e aqui ela vai para o máximo do clock dela, tanto de memória como de GPU. Clock de GPU tá no máximo, clock de memória. Placa extremamente fria, ó, como eu disse, é uma placa muito nova, extremamente fria. E tá aí. Então, um reparo com 100% de êxito. Agora fica a parte, como eu disse, da refrigeração e da estética. Eu devo ainda gravar alguma coisa a respeito dessa parte. No fim, mostrar ali os testes de estresse, né? Teste de desempenho e estresse. Essa placa aí vai passar por pelo menos 18 até 21 horas de teste aí de estresse e desempenho para ver se ficou tudo perfeitamente resolvido. Aí, pessoal, mostrar o resultado do banho químico, tá? Ela submetia as peças aí à cuba ultrassônica e vocês podem já ver a diferença. Aqui estão alguns parafusos, como eu disse lá no começo não tem, né? Então já consegui os parafusos para poder fechar ela aí. O backplate. Esse aqui, como eu disse, ela não tem o espelho frontal ali. Eu ia precisar colocar algum compatível, né? Ou adaptar. Então esse daqui vai ser o que eu vou estar montando nela, para que seja possível aí usar tanto a saída, né? A porta DVI como o DisplayPort e o HDMI, tá? Aqui o radiador, tem uma hora lá que eu mostro ele com detalhe, vocês veem muita sujeira lá, né? Muita poeira. E olha só como que ele sai da cuba ultrassônica, ó. Vou mostrar o outro lado aqui, ó. Sai limpinho, né? Mesma coisa. A carenagem também submeti a cuba, com exceção das ventoinhas, né? As ventoinhas não foi feita a limpeza manual. Essas marquinhas aí não são sujeira não, são riscos mesmo de uso do dono anterior. Ela falta também, depois eu notei, ela falta aqui, tinha uma plaquinha aqui, ó, que com o LED, e aí eu acho que o logo da Gigabyte e a série da placa, e infelizmente também não tem ali essa parte. Agora o mais importante, né, a placa, vocês viram lá, eu reclamei da sujeira dela, do fluxo, né, tinha muita coisa. Agora vocês podem ver aí, ó, a placa tá um brilho, limpinha, nada de poeira, ela sai como se fosse praticamente, ó, dá pra ler em detalhes ali a serigrafia dos componentes, das memórias, chip gráfico, ó. Então a placa ela fica muito limpa mesmo. E aqui, ó, como eu disse para vocês, depois de toda a reconstrução ia passar a tinta protetiva ali, ó. Então esse aqui em detalhe aí, ó, aí foi toda aquela região que a gente fez o reparo, né? Que era a parte mais crítica que assustou lá o outro técnico, né? A parte de baixo dela, mesma coisa. Não tem vestígio nenhum de fluxo, né? De sujeira, de contaminação, de nada, tá? Aí, pessoal, o banho químico que eu realizo aqui é na cuba ultrassônica, né? E não lavo
nem com thinner, nem com óxido isopropílico. Eu uso óxido isopropílico durante o procedimento de reparo, né, mas não para o banho químico. Aí para o banho químico eu uso produto específico para limpeza. Esse aqui que eu uso, ó, vendo aqui, ó, ver se dá para ler aqui, ó, fluido para limpeza ultrassônica de placas e circuitos eletrônicos, uso industrial, tá? Então é um produto específico para limpeza, para esse tipo de banho. É um detergente, tá? Isso aqui não é nada ativo, corrosivo. É um detergente específico para esse tipo de finalização aí de equipamento, né? Então eu não uso sabão neutro, detergente, né? Nem acetona, nem álcool, nem thinner. Eu entrego sempre o equipamento ali no final, recebendo um banho com esse produto, que é o próprio para esse tipo de limpeza, tá? E próprio para cuba ultrassônica e específico aí para limpeza de circuitos e placas eletrônicas. Vou montar ela aqui, já mostrar ela montada, né? Vou colocar ali a pasta térmica nova também, montar ela e aí ela vai para os testes. Tá montada, aí ó, o resultado final, devidamente parafusada, o espelho adaptado. Esse é o espelho de uma GTX 970 da Galaxy, da série ROF. Pelo tchau. Isso aí, pessoal. Agora vamos iniciar os testes. Ela vai passar aí entre 16 a 20 horas de teste. E só depois disso, então, aí tá totalmente concluído realmente e finalizar todo o procedimento. Tô com a placa aqui já no setup. Tô executando um teste básico aqui de render do GPU-Z. Eu vou só mostrar aqui o controle das ventoinhas da fan. Olha lá, tá marcando os RPMs 980 e a porcentagem da velocidade 34%. Aí eu vou parar e assim que a placa for esfriando, as fãs vão parar de trabalhar. Então o controle de fã tá certinho. Eu só estranhei que quando liga a primeira vez a placa, instalando no computador, as fãs começam em alta rotação. Mas eu dei uma pesquisada em alguns fóruns americanos, esse modelo da placa, o pessoal falou que é normal isso acontecer. Então, e como está funcionando no sistema, a partir da instalação do drive está tudo certinho, então acredito que não é nenhuma questão aí relacionada ao hardware, aqueles componentes que foram removidos da placa, até porque eu repus todos eles ali. Então acredito que é da placa mesmo. Olha lá, já está baixando, está baixando os RPMs e a porcentagem de uso. Daqui a pouquinho vai desligar. Olha lá, 4%, zero, parou. E a gente verifica ali, ó. Não vai dar pra ver. Vamos ver. Olha lá. Totalmente paradas. Só registrar isso daí pra esclarecer, né? Às vezes era uma coisa que a gente precisava ainda de mais análise. Agora vamos direto para os testes. Eu vou rodar o Superposition e vou gravar o final do teste do Superposition e o início do teste
do Heaven. Aí no Heaven, como vai ficar várias horas, aí eu não vou gravar tudo. Então eu vou gravar o final do Superposition, o início do Heaven. Depois de algumas horas vou mostrar ali como que tá o Heaven, e aí eu vou finalizar o vídeo. Aí no Superposition, nesse setup meu, ele não é muito potente. Eu tô rodando aqui a configuração do Superposition, tá em 1080 Extreme, né? Depois ainda teria para 4K e 8K, mas o meu setup não dá conta, tá com o processador aqui bem limitadinho, tá? Então, mas para ver se a placa tá com bom desempenho, não vai crashar essas coisas, ele já é suficiente. Joia. E aqui, ó, aqui então tem o que importa, que eu monitoro, é isso daqui, ó, do MSI Afterburner. Então tá ali, ó, a GPU tá 67 graus, com 99%, 100% de utilização, o clock efetivo dela 1936 e o uso da fan ali tá em 47%, tá? A memória tá usando ali só 3 GB 200, né? O clock da memória ali é 4000 e ali os frames e tudo mais, mas aqui a questão de frames não importa. O importante é colocar a placa ali em 100% de utilização, tá? Rodou sem nenhum crash, sem nenhum travamento, sem nenhum artefato, né? Artefato seria difícil porque o problema da placa não foi nada relacionado ali a problema de solda BGA, não foi feito nenhum procedimento de rebale. Então artefato seria um outro problema se apresentasse, tá? Uma outra necessidade de reparo. E agora aqui eu vou iniciar o Heaven. Iniciar o Heaven. Deixa eu setar ele aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Também para poder dar estresse à placa, tá em DirectX 11 Ultra, tá? Aí eu filtro o Tessellation no Extreme, anti-aliasing no máximo que o software permite, tela cheia, e aí também 1920 por 1080. Eu vou mostrar para vocês aqui o horário, ó. Tem aqui o horário que eu estou iniciando ali, ó, meio-dia e 42, né? Eu vou deixar pelo menos aí entre 7 e 8 horas. Não vou gravar todo esse tempo. Vou deixar rodando algumas horas, né, já que a gente marcou ali meio de 42. Daqui a algumas horas eu retorno para a gente verificar ali a questão da temperatura, o desempenho. E aí eu vou finalizar o vídeo, tá? Porque eu tenho que editar ele, subir ele para o canal também. Então quando vocês estiverem assistindo aí, eu já fiz mais de 17, 18 horas de teste, porque depois do Heaven eu ainda vou rodar o benchmark do Metro Redux, o Last Light, e ele tem ali um procedimento que ele faz o mesmo teste 99 vezes, ele leva em torno de 7 horas para ele rodar aqueles 99 testes, e eu gosto de rodar ele também para ver o desempenho da placa e ver se ela, então, por horas de uso ali em 100% da GPU e tudo mais, ela não apresenta nenhuma inconsistência. Daqui a algumas horinhas eu faço a última chamadinha desse vídeo de reparo. Voltando aqui, pessoal, ó, 5h42, a placa tá aí rodando já então há 5 horas ininterruptas, né? 5 horas corrido. Vamos confirmar aqui, ó, no relógio do sistema, ó. 17h42. Aumentou ali alguns poucos graus, né? Não chegou, ela de vez em quando bate 70, mas não chegou nem a dar 71.
graus. Utilização ali sempre em torno de 99, 100. E o que aumentou um pouquinho foi então a velocidade das fãs, que estão trabalhando ali em 53% da capacidade delas. Mas totalmente estável, né? Nada, nenhuma irregularidade. Tá ali, ó, tranquilinha. E aí então eu vou deixar rodando talvez mais 3 a 5 horas para dar só de Heaven de 8 a 10 horas. E depois tem mais aqueles testes que eu disse do Metro Redux. E só depois disso então eu vou concluir aí que a placa está totalmente reparada. Mas aqui a gente já consegue perceber que ela está totalmente estável, nenhuma irregularidade. E aí com um pouco de dedicação, de conhecimento, né, com muitas horas, aí não são poucas horas para fazer um reparo desse, são muitas horas, mas o final é muito gratificante, que a gente consegue aí salvar mais uma placa de uma condenação precoce. É uma placa muito nova, tem muita vida pela frente aí, ela estava ali já sendo entregue para o desmanche. Vou ficando por aqui, um abraço, até mais.